Amém. Glória a Jesus. E nós queremos deixar uma palavra para a igreja do Senhor. E hoje é um domingo, né? Para nós cristãos é um domingo especial. Na verdade, todos os dias são especiais, porque para nós Jesus, né? Ele todos os dias ele se faz presente nos nossos corações. Mas por que não nós não sermos gratos e celebrar aquele que se fez pecado, né, por nós pecadores, e que foi numa cruz e por amor se entregou a todos nós. E no passado nós meditávamos na palavra do Senhor, era sobre comunhão, e nós refletíamos como, né, relembrávamos até mesmo da igreja de Atos, como que ela caminhava. E nós cremos que é dessa forma que a igreja tem se movimentado. E eu gostaria de dizer nessa noite que a esperança vive, que a esperança reina, e que a esperança chamada Jesus, aquele que entrou e habitou nos nossos corações quando nós nos entregamos a Ele. E eu gostaria que você, aí na sua casa, você que tem a sua Bíblia, né, você abre ela aí no livro de Romanos 8. Né, deixa aberto aí, enquanto você procura, eu vou dizendo aqui algumas coisas. E no ano de 2019 foi um ano muito difícil para muita gente, né? Muita gente, né, se dizia, comentava que o ano era pesado demais e que as coisas eram difíceis. Para mim não foi diferente, né? Foi um ano muito difícil, mas ao mesmo tempo nós vimos que o Senhor ele nos abençoou e nós conseguimos romper. E houve uma expectativa muito grande. Geralmente quando tem uma virada de ano, todo mundo tem uma grande expectativa de coisas boas, né? Que as coisas vão melhorar, que as coisas vão progredir, que as coisas vão dar certo. Para a grande maioria, né, pensa dessa forma. Nós como igreja, nós pensamos assim, nós depositamos a nossa fé em Jesus e nós esperamos, fazemos planos, planejamos tantas coisas, né, e aí, crendo que o Senhor está abençoando, crendo que o Senhor está fazendo. Mas esse ano foi muito diferente para todos nós, né? Eu vejo que é como se fosse dada uma largada lá no dia 1º de janeiro e todo mundo saiu correndo, né? Correndo atrás das suas realizações, correndo atrás dos seus sonhos, né? Correndo ali com trabalho, uns dobrando noite afora e trabalhando dobrado, talvez para ganhar mais dinheiro ou para suprir as necessidades de sua família. E aí o Senhor vem e para todo mundo no meio dessa corrida. Ele para homens e mulheres, para povos e nações, e todo mundo tem que parar. E aí nós vemos tantas confusões no meio da igreja, no meio político, e todo mundo sem saber o que fazer. E aí nós ouvemos, né, a grande mídia dizer, né, os especialistas, fique em casa. Vem um vírus, né, que foi permitido pelo Senhor e nos coloca dentro de casa. E aí nós temos que estar dentro das nossas casas, e aí muitos de nós têm que resolver os seus problemas, né? Quantas famílias já não estavam longe de casa, mesmo estando dentro de casa fisicamente, né? Esposo que não conversava com sua esposa, filho que não conversava com o seu pai, e outro familiar. Talvez tem muita gente que mora com os avós ou com algum responsável, mas o relacionamento não ia lá muito bem. E esse é o tempo que eu acredito que o Senhor nos coloca para que nós possamos arrumar a nossa casa, para que nós possamos nos organizar, para que nós possamos nos resolver como seres humanos, como
como igreja do Senhor, para que nós possamos mudar as nossas atitudes, para que nós possamos repensar até mesmo os nossos planejamentos, porque quer você acredite ou não, tudo acontece com a permissão de Deus, tudo. E nós que acreditamos em Jesus, nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, nós acreditamos naquilo que não vemos. E é isso que eu queria deixar nessa noite, que na Páscoa, como nós estamos celebrando, numa sexta-feira, a esperança foi levada à cruz do Calvário, e numa sexta-feira houve um silêncio de morte, a esperança morreu, mataram a nossa esperança. No sábado lamentaram a morte da nossa esperança, e no domingo a nossa esperança ressurgiu. Nós esperamos em Deus, nós esperamos no Senhor, e a nossa esperança é depositada nele. Eu gostaria de compartilhar esse texto que diz em Romanos 8, do versículo 18 até o 28, que diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Poderia te dizer que as coisas vão melhorar, mas eu creio que, olhando para a terra, talvez pode ser que piore. Mas como esse texto diz, como a palavra do Senhor diz, que nós não devemos esperar aquilo que nós vemos, que nós devemos esperar aquilo que nós não vemos. Eu acredito que para nós que somos filhos de Deus, as coisas podem melhorar sim, porque o que determina o que nós vamos receber, o que nós vamos ter, não é o ambiente, não é a circunstância, não é as situações e não é a forma onde nós estamos vivendo, mas sim aonde nós depositamos e aonde nós esperamos a verdadeira esperança. A verdadeira esperança. E quando nós dizemos que nós não andamos por fé, nós não andamos por vista, mas andamos por fé, nós realmente estamos atrelando isso à esperança. E nós devemos ter paciência.
paciência é uma virtude de poucos, né? Você pode perceber que na sua casa mesmo pode ter alguém que seja bem impaciente, e que essa pessoa, ela não tem paciência para esperar um copo d'água. Mas você que é paciente, você tem que ser usado pelo Espírito Santo de Deus e trabalhar essa paciência. E nós devemos, como igreja, nos ajudarmos uns aos outros, orando, intercedendo, clamando. E aquele que talvez você sabe que não tem esperança nenhuma, expectativa nenhuma mais, porque aquela pessoa fez os seus planos confiando na força dos seus braços, porque talvez aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar, ou talvez até você mesmo criou essa expectativa que todos os seus planos iam dar certo, e aí você não tem mais esperança, você não tem mais o que fazer, né? Se você for conversar com algum amigo, provavelmente você deve conhecer ou tem alguma pessoa que está apreensiva, correndo o risco de ser demitida, ou porque talvez não tem condições de pagar o próximo aluguel do mês seguinte, ou até mesmo desse mês, porque os recursos acabaram e não tem expectativa mais do que se esperar. Mas eu acredito, eu creio que a esperança maior chamada Jesus, ela se faz presente, ela habita nos nossos corações, e ela nos faz caminhar, e ela nos faz enxergar, né? Os irmãos que fazem parte da nossa igreja sabem que eu passei no final do ano passado, e eu tive um grande desafio, que foi realmente ter paciência e esperança. Passei por um problema de enfermidade, e aonde correndo atrás não deu certo para me operar no dia que eu deveria ter operado, mas a minha fé e a minha esperança foi colocada à prova antes mesmo de vir essas outras situações. E eu ali, né, esperando realmente no Senhor. Teve um dia que eu deitei, eu falei: Senhor, eu não tenho mais recurso, eu não tenho mais o que fazer, mas eu creio que o Senhor está no controle e eu vou esperar no Senhor. E assim Ele foi movendo, e assim Ele fez. Eu tive que passar um bom tempo de repouso, e foi um teste de paciência, né? Alguns dizem que eu sou um cara paciente, mas parece que a minha paciência eu tinha perdido já algum tempo atrás. Mas o Senhor colocou novamente a minha paciência firmada na esperança. E aí eu coloquei em prática a paciência que vem do céu, que é algo que vem do Senhor. Então eu consegui esperar no Senhor e cumprir um repouso complicado, né? Eu tive que ficar com a cabeça baixa por um bom tempo assim, não podia levantar. E eu passei alguns dias dessa forma, mas foi o período em que mais o Senhor falou no meu coração. Então eu virei um ano dessa forma, e realmente eu olhava para mim mesmo e orava ao Senhor e falava: Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem? E aí de repente vem as notícias, e aí todo mundo dentro de casa. E aí eu até brinquei, eu falei assim: olha, eu já estou dentro de casa desde dezembro. Eu já venho nesse teste de paciência, né? Mas eu acredito que o Senhor, Ele tem grandes coisas para nós como igreja. Eu acredito que esse é o tempo de nós homens que estamos na nossa casa. Nós temos cada um uma igreja, nós somos sacerdotes das nossas casas. Nós voltamos ao tempo da igreja primitiva. Imagine agora como muitos não estão dentro de suas casas porque viviam uma falsa vida cristã dentro das igrejas. E agora o grande desafio é você ser aquilo que você era dentro da igreja, dentro da sua casa. Amém. Aquilo que você era na igreja, diante dos irmãos, quando você levantava suas mãos no culto, na missa ou qualquer evento religioso, você tem que fazer isso agora dentro da sua casa. E aquilo que os seus filhos viam dentro da igreja, ele esperava que você fizesse isso dentro da sua casa.
E agora esse é o grande desafio de você, homem que é sacerdote, de você, mulher que é sábia e edifica a casa, de você se posicionar e de você orar e de você buscar a direção em Deus. Ele deixou para nós a palavra dele, que foi inspirada por ele, foi escrita por homens sim, mas foi inspirada pelo próprio Deus vivo, e ela é viva até hoje, essa palavra. E é nele que nós devemos colocar a nossa esperança. Por isso eu gostaria de fechar dizendo o versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha, Jesus te chamou por decreto. Jesus, ele te chamou, ele te escolheu. E entenda que ele está te preparando para um novo tempo. Entenda que ele está nos preparando para um novo tempo. Para um novo tempo. E que nós possamos ter verdadeiramente a esperança firmada no Senhor. A comunhão, mesmo nós estando longe, mas nós temos ferramentas que nós podemos conversar com quem está longe, nós podemos mandar uma mensagem, nós podemos compartilhar o link do culto da nossa igreja para aquele que talvez está aflito, desesperado, sem saber o que fazer. E que você possa, nessa hora, nesse momento, se você se sente sem esperança, se você se sente sem rumo, se você se sente sem expectativa nenhuma mais, porque não sabe o que fazer, que você possa nesse momento depositar a sua fé em Jesus. Que você possa nesse momento, porque eu acredito que se você comprou um ovo de chocolate hoje, eu acredito que se você reuniu com a sua família hoje para poder almoçar e desejou Feliz Páscoa para alguém, é porque você crê que Jesus, ele veio um dia, ele morreu por nós e ele ressuscitou no terceiro dia, e ele é aquele que nos conduz, e ele é aquele que vai nos levar para morar com ele. Ele é aquele que vai voltar, e é isso que nós esperamos. A nossa maior esperança é que Jesus possa vir. Você possa fechar os seus olhos nesse momento, aí onde você está, na sua casa, com a sua família. Você, homem que é sacerdote do seu lar, que está aí com a sua esposa, com seus filhos, nesse momento você possa se posicionar. E talvez Jesus está esperando você erguer a sua voz e você clamar a Ele. E esse mesmo vento que nós orávamos aqui, essa mesma nuvem, ela vai sim pairar sobre cada casa. Jesus, a nossa esperança está firmada em Ti. Jesus, nós colocamos a nossa esperança firmada no Senhor. Jesus, nós não temos, como nós cantamos aqui na canção, nós não temos para onde ir, não temos para onde voltar, nós só temos o Senhor. E só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Por isso eu te peço, Jesus, que o Senhor possa nesse momento, o Senhor possa visitar os nossos corações, que o Senhor possa visitar as nossas casas, que o Senhor possa de verdade colocar a esperança que vem do Teu trono, a esperança maior que é o Senhor Jesus, o amor maior que é o Senhor Jesus. Deus, nós cremos, nós esperamos, nós depositamos em Ti, Senhor, a nossa confiança. Por isso que o Senhor possa nesse momento levantar o cansado, que o Senhor possa nesse momento dar fôlego àquele que não tem mais, aquele que já está desanimado. Pai, que o Senhor possa agora alegrar o coração daquele que está triste e sem expectativa nenhuma, mas que a Tua paz, mas que a Tua presença, mas que o Teu rio de vida, que a Tua alegria, Jesus, possa entrar novamente, Pai, em nome de Jesus. Que se tem alguém, Pai, do Senhor, alguém, meu Deus, passando por necessidade nesse momento, Jesus, o Senhor envia provisão, o Senhor envia agora, Pai, em nome de Jesus, o recurso necessário
necessário para que nós possamos caminhar, Jesus, caminhar em Ti, Pai, em nome de Jesus.